Olá pessoal, seguindo aqui mais uma aula do curso de gRPC com Micronaut. Vamos fazer algumas validações aqui na requisição que a gente está recebendo, tá? Atualmente, o que que acontece? Vamos aqui recapitulando aqui o que que a gente já fez, né? Estou executando a aplicação. O método create ele já está implementado, né? Só que aqui nós temos alguns cenários aqui que a gente quer validar antes de salvar o produto. Por exemplo, se eu executar aqui o Bloom, passando aqui no value aqui do name do produto, um conjunto de espaços vazios, ele vai salvar um produto sem o nome, né? No caso aqui o nome seria só vários espaços. Se eu colocar aqui sem nada, ele também vai salvar. Outro problema também é que ele está salvando um produto com valor zerado. E para nossa regra de negócio, eu não quero que um produto seja salvo com valor zerado, tá? Então a gente vai ter que criar essas validações aqui antes de prosseguir com os outros cenários do nosso CRUD, né, dos nossos exemplos, tá? Então é isso que a gente vai fazer nessa aula. Então vou parar aqui a aplicação, tá? Beleza. A primeira coisa que eu vou criar aqui é um novo pacote onde eu vou salvar as exceções que a gente vai utilizar na nossa aplicação, tá? Então eu vou criar um novo pacote aqui chamado exception, certo? Aqui dentro eu vou criar uma nova classe e ela vai chamar business exception, certo? Essa classe business exception a gente vai utilizar ela como base da nossas exceções de regra de negócio, tá? Então o que que nós vamos fazer aqui? Nós vamos fazer ela estender de runtime exception, tá? E aqui nós vamos criar um construtor aqui que recebe uma mensagem, certo? Esse construtor aqui a gente vai puxar da classe mãe, que no caso é runtime exception. Beleza. Aqui ela recebe uma mensagem. Nós também vamos definir aqui um método abstrato que terá o status code o status, né, daquela exception que a gente for lançar. Mais à frente vocês vão entender por que que eu estou criando esse método, tá? Então basicamente eu vou criar um public abstract status, tá? Esse status a gente vai buscar do io.grpc, que é esse aqui, certo? Get status. Como eu defini um método abstrato, eu tenho que transformar essa classe em abstrata, certo? E beleza, temos aqui uma classe abstrata principal. Ela será a mãe das nossas demais exceções de regra de negócio, tá? Então agora, como eu vou tratar cenários de argumentos aqui, de valores que eu não quero que sejam aceitos, eu vou criar uma nova exceção aqui, que ela vai chamar invalid argument exception. Essa exceção ela vai estender de business exception, e como a gente define um método abstrato lá, ele vai pedir para a gente fazer a implementação desse método, certo? Aí aqui nessa classe nós vamos definir aqui o nosso código de erro para o caso de um argumento inválido, tá? No, Se a gente entrar aqui dentro de status, essa classe status aqui, ela é do gRPC e ela tem aqui um enum onde temos aqui status codes para vários problemas que a gente pode ocorrer dentro do fluxo da execução, né? Também tem o status ok aqui, então é basicamente como se fosse aqueles HTTP status aí que a gente está habituado no REST, certo? Mas aqui a gente tem um que é interessante para a gente, que é o invalid argument. Então, para essa exceção aqui, eu vou querer que ela retorna um status.invalidargument para mim, correto? Aqui também eu vou ter que criar um construtor, né? Um construtor que pega a mensagem, que ele, no caso aqui a exceção receberá uma mensagem, ele vai enviar essa mensagem para a superclasse, certo? Então, por enquanto, nós vamos ter só essa exceção, tá?
E agora que a gente já tem a exceção pronta, a gente pode partir para a questão da validação em si, certo? Aqui dentro da camada de serviço, do pacote de serviço, eu vou criar uma nova interface e essa interface ela vai se chamar Validation Service. Validation Service. Essa Validation Service ela vai ter um método void chamado validate que vai receber um product request. Esse product request é aquele que foi originado a partir do nosso arquivo .proto, certo? Então, beleza, definir a interface, eu vou criar aqui dentro do pacote impl uma classe. Essa classe vai chamar validation service impl, certo? Ela vai implementar a validation service e aqui nós vamos fazer a implementação do nosso método de validação, tá bom? Então, a primeira validação que eu quero fazer é se o valor que está chegando, no caso do valor do produto, ele é zero, tá? Eu não quero que aceite zero. Então, para isso a gente vai fazer um request.getPrice, tá? .equals e nesse equals aqui a gente vai passar um double value.getDefaultInstance, tá? Esse double value aqui, ele é do gRPC, tá? Do pacote do protobuf. E esse default instance aqui é um valor default que o gRPC adiciona na chamada quando você não passa nenhum valor para ele, tá? Então, no caso de um double, o valor default dele é zero, tá? Então, se a requisição ela for, se o preço, né, que tiver na requisição for igual ao default instance do double value, eu quero que ele estoure um exception, tá? E essa exception será a nossa new invalid argument exception, certo? A nossa invalid argument ela recebe uma string, só que eu não vou deixar string hashcode aqui nessa exceção aqui, tá? Porque eu vou utilizar ela mais de uma vez aqui dentro. Então a gente vai criar um private static final string price is required. Vamos colocar aqui price is required, certo? Então aqui dentro dessa exceção a gente vai lançar essa price is required. Outra coisa que eu quero validar também é se o valor que for passado aqui ele é numérico. Porque, por exemplo, uma pessoa pode passar aqui uma string aqui escrito qualquer coisa. E na hora que esse valor for transformado para double, ele não vai sair um tipo numérico, tá? Então, o que que eu vou fazer aqui? Eu vou fazer também essa validação. E essa validação vai ser request. Aliás, aqui eu vou validar usando uma classe do próprio Java. Double.isNotANumber, tá? Passando o valor. E esse valor é o que? É request.getPrice.getValue. Então, se o valor passado ele não for um número, eu também quero que ele lance a mesma exceção, certo? Então, throw new invalid argument exception, passando price is required. Beleza. Os dois cenários aqui de preço, então, já foram levantados. Agora a gente vai fazer o cenário do nome, né? No caso do nome, eu vou pegar aqui e fazer um novo if. E esse if será o seguinte. A request.hasName, ou seja, tem um nome na requisição. No nosso caso, eu vou fazer uma negativa, né? Se não tem um nome na requisição, ou se a requisição request.getName.getValue.isBlank, eu quero também estourar uma exceção, tá? Nesse caso aqui eu estou validando duas coisas, certo? Se não tiver um nome
eu quero que ele história exceção tiver em branco, né? Que no caso é basicamente isso aqui, ó. Eu passo um conjunto de espaços aqui. Então, se tiver um conjunto de espaços, em tese há um nome, porque o espaço é um caractere, tá? E aqui dentro seria para quando eu valido com o isBlank, o que que acontece? O método, né, isBlank, ele faz um trim, ele remove os espaços e conta o que resta o que restou daquela string, tá? Se não restar nada, quer dizer que a string só contém espaços vazios, então ele não vai aceitar aqui essa validação. E eu quero validar isso também, tá? E nesse ponto aqui, vamos lançar de novo uma invalidArgumentException. Aí essa validação aqui ela será uma outra string. E essa string será name is required, certo? Name is required. Opa, name is required. Vou passar aqui com argumento. Beleza. Aqui são os 3 cenários de validação que eu quero fazer, tá? Se caso for necessário, mais à frente a gente cria outros cenários aqui. Mas por enquanto é somente isso. Beleza. Eu também preciso que essa classe seja injetada lá no nosso product resource. Então eu tenho que anotá-la aqui com @singleton, que aí o Micronaut vai se encarregar de injetar ela para a gente lá onde a gente necessitar, certo? Agora eu vou entrar aqui no nosso product resource e vou fazer algumas modificações aqui nesse cara, tá? A primeira delas é criar, né, o atributo que vai receber a injeção do validate. Então eu vou criar aqui um private final validation service. Aqui ele está reclamando que eu não inicializei um atributo que é final, né? Então eu vou colocar aqui para ele adicionar como construtor, parâmetro do construtor. Sendo assim, o próprio Micronaut fará a injeção para a gente aqui, tá? Aí o que que eu vou fazer aqui? Antes de eu pegar os dados dessa requisição aqui no nosso create do product service, eu quero fazer a validação dela, tá? Então eu vou pegar um this.validationService.validate passando a requisição, tá? Só isso aqui já é suficiente para validar a requisição. Só que se a gente não colocar isso aqui dentro de um bloco do try-catch ou capturar essa exceção aqui, ela vai ser não vai dar a resposta que eu espero para o cliente. O cliente ele tem que entender qual é o erro, tá? A gente não pode deixar de forma obscura. E também a gente também não vai jogar uma exceção com stack trace completa também para o cliente, tá? Lembrando que um stack trace, às vezes, ela pode conter algumas informações sensíveis. Então, você não vai enviar isso para o cliente, tá? Isso pode até colocar a segurança da aplicação em xeque. Então, o que que a gente vai fazer? A gente, por enquanto, vamos utilizar um try-catch aqui, tá? Então, eu vou colocar um try aqui, pegar todo esse fluxo aqui, mover para dentro do try. E no catch, eu vou capturar a nossa business exception, tá? E aqui eu vou fazer o tratamento dela. Por que que a gente está capturando aqui a business exception e não a invalid argument exception? Por quê? Porque quando eu for criar uma outra exceção, por exemplo, uma exceção de um produto já existe, eu também vou estender de business exception. Então, ao invés de eu ficar criando aqui um catch para cada tipo de exceção que eu adicionar aqui, se eu capturar a exceção mãe, aqui dentro, na hora de lançar, ele vai pegar as informações da exceção mais específica, tá? Então, ele vai capturar essa exceção aqui, ou seja, ele captura business exception ou suas filhas, mas na hora as informações que entram aqui dentro de E, elas serão da exceção específica. No nosso caso aqui, a nossa invalid argument, tá bom? Isso aqui é uma estratégia que a gente usa, por exemplo, para configurar exception handler também no Spring. E assim, é bem útil, tá? E a gente vai adotar essa estratégia aqui por enquanto. Então, o que que a gente vai fazer? Lembrando que, se eu entrar aqui na Stream Observer, que é a interface aqui que tem o nosso Response Observer, eu tenho 3 métodos. Eu já falei desses métodos aqui anteriormente. Agora, a gente vai utilizar um erro, tá?
para fazer esse tratamento de exceção. Então, o que que a gente vai fazer aqui? A gente vai lançar um responseObserver.onErro. Esse onErro, ele recebe uma classe Trouble, tá? Nesse caso aqui, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai pegar o E, que é a nossa exceção que foi lançada aqui, né? Business Exception, ponto getStatus. Lembrando, esse status aqui é aquele status que eu defini aqui, ó, na invalidArgument, tá vendo? Então eu já tô com esse cara aqui na mão já. E.getStatus, ponto with description, ou seja, o status aqui eu já tenho que é invalidArgument. Qual a descrição que eu quero adicionar? A descrição também está dentro da exceção E. E.getMessage, certo? Aí, para finalizar, o que que eu tenho que fazer? Eu tenho que colocar aqui o asRuntimeException, tá? Que aqui você vê que ele retorna aqui um status runtime exception, que é a exceção que o gRPC utiliza, certo? Eu vou dar uma quebra de linha aqui, só para facilitar a visualização. Então, beleza. Então, eu criei aqui o try-catch, né, o bloco de try-catch, e a gente vai testar para ver se as validações estão correndo como a gente esperava, tá? Eu vou iniciar a aplicação no modo debug, se caso precisar de debugar alguma coisa. Inicializando a aplicação inicializada, tá? Eu vou fazer aqui agora aquela mesma requisição aqui, ver qual vai ser o retorno. InvalidaArgument, Price is Equality. Tá vendo que ele passou aqui pela validação, né? A validação ela identificou que o preço ele está vazio, ou é o default instance, ou não é o número, tá? Nesse caso aqui, ele não é o número, tá? Então, vou colocar aqui, por exemplo, 0. Eu colocando o 0 aqui, ainda vai cair na validação da nossa exceção. Por quê? Porque eu não quero que um preço de um produto seja igual a 0, tá? Vou colocar aqui 0,10, por exemplo, 10 centavos. Ele está dando um outro invalid argument, só que agora é do name is equality, tá? Porque o name aqui a gente está passando um conjunto de espaços vazios e ele não vai aceitar isso aqui, tá? Então vou colocar aqui, por exemplo, produto como name. Agora sim o cadastro foi efetuado com sucesso. Então, pessoal, as nossas validações aqui estão feitas aqui, validações básicas da nossa aplicação, tá? Nas próximas aulas a gente vai seguir criando mais, implementando mais features aqui, correto? Depois a gente vê também sobre formas de melhorar isso aqui, né? Ao invés de colocar um try-catch aqui, a gente utilizar outros recursos aqui do Micronaut e mais à frente eu vou demonstrar para vocês esses usos, tá bom? Muito obrigado, por hoje é isso. Até mais.